Alguém Vamos tem que avançar controlar para o tema 4. Pronto. E depois nós passamos a fatura ao Sr. Marco Silva, lá aqui para o Estado da Luz, ou para o Seixal. Vamos aqui, eu agora, para que as pessoas percebam, eu vou falar de... Eu vou começar com uma notícia trágica, mas logo, já imediatamente, explicar que a Ucrânia tem alcançado feitos que a mim, inclusivamente a mim, que acompanho isto a par e passo, me surpreendem. E falar de quê? Esta notícia, para abrir, que eu não queria que ela passasse ao largo, foram repatriados mais de 261 corpos. É muito triste. É uma notícia dolorosa, porque cada corpo é um ucraniano que era inocente, esteve a defender a sua pátria e foi morto pelos orgs, os orgs do Kremlin. Bem, segundo os russos, são todos militares ou membros das Forças Armadas ucranianos e agora sabemos que a peritagem forense tem um longo caminho pela frente para identificar estes restos mortais que, infelizmente, muitos deles não são sequer de ucranianos, são de russos. Os russos nem se dão ao trabalho de estar a identificar corpos. Foi tudo dentro destes invólucros, não é, de plástico e enviam para a Ucrânia que faça o trabalho. Enfim, o lado positivo é que houve uma troca, coisa rara, este tipo de trocas. Troca de civis. Os russos libertaram 7 civis ucranianos e os ucranianos libertaram 8 civis russos. Eu creio que são elementos de Kursk. Eu creio, porque isto não foi bem identificado. Primeiro, porque a Ucrânia não tem civis russos, como é óbvio. Porque os territórios ou estão ocupados pelos russos, a Ucrânia não ocupa. O que faz é prisioneiros de guerra. Faz prisioneiros de guerra. Para ter civis, e eu recordo-me por altura de Kursk, estou a conceber estou aqui a idealizar uma lógica. Porque é que a Ucrânia entregou 8 civis. Porque quando foi de Kursk, devido aos intensos combates, muitos cidadãos russos foram para o lado da Ucrânia. Uns porque quiseram, outros por uma questão de segurança. Porque atravessar para a região oposta podiam ser mortos no caminho. Poderá ser esta a explicação. Vamos lá então aqui a uns relatos impressionantes. Vamos então para as conquistas ucranianas. Vânia, quem nos acompanha? Eu às vezes prometo trazer mapas, mesmo eu sei que com mapas é difícil para as pessoas perceberem. Mas estamos a ver um agora neste momento. É esse mesmo. Bom, já ali um quadradinho a vermelho. O lado branco é o que está ocupado não. É o que está protegido pelo exército ucraniano. O que está ali a salmão, aquele rosa escuro, está ocupado pelas forças russas. E ali aquele meio, aquele cinzazinho, é chamada zonas cinzentas, terra de ninguém. Onde é que eu quero chegar também? Recordo que a Federação Russa ocupa a Crimeia, Lugansk a 99%, Donetsk 80%, partes de Kherson, partes de Zaporizhia. Ocupa temporariamente. Mas também, que nós não temos dado muito enfoque, também entrou na região de Dnipropetrovsk. E é o que nós estamos a ver aqui, Vânia. No sul de Donetsk, a Federação Russa quer conquistar todo o Donbass. Donbass é Lugansk e Donetsk. E a Ucrânia domina cerca de 21% dessa região. Mas os russos, pelo sul, foram em frente. E foram tão em frente que entraram no outro oblast e eles entraram em Dnipropetrovsk. E já lá estão há algum tempo. Já lá estão algumas aldeias, várias aldeias, entraram nesse território. Bom, a informação que eu tenho é que houve contraofensiva, aquilo que estávamos a ver ali. Neste momento, toda a região de Dnipropetrovsk está totalmente livre dos invasores. Portanto, eles recuaram, não haverá nenhum russo nesta região. E aqui tenho uma pessoa muito amiga, muito querida, que está a combater, que mora em Portugal, da zona de Aveiro. Eu não vou... Um dia, talvez falemos com ele. Ele deixou a família ucraniana. Isso era bastante interessante, ter esse testemunho também. Da zona da Vanca, creio. E ele foi ajudar. Disse, eu tenho que ir ajudar os meus conterrâneos. E ele está aqui a combater nesta zona de Dnipropetrovsk. A quem rezo sempre que seja protegida a sua vida. E de vez em quando trocamos mensagens. Parece que até vai casar. Mas pronto, há mais informações. Não é proteção de dados, é a proteção individual. E se calhar a família que está cá, com o coração nas mãos, saber que ela está lá, a irmã, está aqui, a mãe.
Enfim, ele está nesta região. Dizer que dar outra novidade importante. Não só os ucranianos recuperaram Dnipropetrovsk, inclusive o meu amigo, entraram na zona de Donetsk e 2 unidades de elite, eu não tenho, podemos agora passar imagens, podemos, do mapa, portanto, é na zona do quadrado, na zona cor-de-rosa. 2 unidades de elite, das mais conceituadas ucranianas, que é um batalhão independente de fuzileiros navais, juntamente com um batalhão de assalto, forças aerotransportadas. Libertaram, podemos pôr agora vídeos das imagens dos combates, uma terra que se chama Tovste, em Donetsk, foi também libertada. Foram 2 dias, para não estarmos a ver o mapa, vemos a ação, durante 2 dias de combates violentíssimos. Só quem passa pelas coisas é que sabe e pode julgar. Difícil. É uma das missões mais difíceis na nossa vida. É colocarmos no lugar do outro. Aqui. Aqui e em todo o lado. E se o fizéssemos, as coisas seriam certamente bem mais fáceis. Fazer este exercício. Eu sei bem o alcance, que tu percebes bem o alcance. E as pessoas que lá estão em casa são pessoas sensíveis, são pessoas muito humanas, ou no lugar do outro. Agora, muitas situações é humanamente impossível pôr no lugar de quem aqui está. Vai estar de bombas, tiros, incerteza, violência. Difícil para eles, mas de facto tiveram mais um êxito retumbante. Tovst é uma pequena aldeia. Isso é uma pequena aldeia onde estão milhares de russos. E vão estes super-heróis. Mais uma vez, faz lembrar aquele exercício que eu anunciei na abertura, com o apoio de operadores de drone de reconhecimento. Drones de vigilância, né, para reconhecer o terreno. Fizeram um trabalho exaustivo. A seguir entraram os drones de ataque. Esses drones também de reconhecimento deram coordenadas à artilharia que estamos a ver agora aqui. Esta artilharia. E durante 2 dias seguidos foi um inferno na Terra. Ataques. Ao ponto de esta vilazinha, muitas vezes o que nós estamos a falar são questões simbólicas, questões estratégicas e de moral. Porque conquistar uma aldeia no lugar onde ela está inserida é uma vitória retumbante. E isto que eu quero passar às pessoas lá que estão em casa. São pequenos passos. Às vezes estamos a falar de 5 km². Mas pesa grandemente nas forças invasoras. Porque tem um rácio muitíssimo superior aos ucranianos. Há zonas que é uma perfeita barbaridade, sobretudo em Pokrovsk ou Konstantinivka. Chega a ver a disparidade é tal que é um soldado ucraniano para 31 russos. O normal é 1 para 5, 1 para 6. Há zonas que é 1 para 31. Portanto, um ucraniano tem 31 para combater. Claro que e os ucranianos não são carne para canhão. Portanto, tem que ser com inteligência, com sabedoria, com chefias militares que percebam operar no terreno, com muita coordenação, com muita solidariedade, com muita coragem e muito trabalho de campo de investigação. E deixa-me dizer-te ainda aqui, Oleksandrivka. São dados, algumas destas imagens são nesta zona, 29 de janeiro. A Ucrânia iniciou 29 de janeiro 2 fases de contra Oleksandrivka, Donetsk, Donbass. Desde 29 de janeiro até o dia de hoje, a Ucrânia recuperou ou enxutou os russos daquela zona de 26 povoações. 26 povoações. 12 na região de Dnipropetrovsk, Castais. Portanto, aparentemente não há nenhum russo já. As 12 foram todas libertadas. 10 em Donetsk, se calhar agora acrescento uma desta Tovtse, que estava a falar há pouco, e 4 na região de Zaporídia, mais a sul. Desde 29 de janeiro. Houve uma primeira fase. Os ucranianos aqui estão a exibir. Claro que isto é sempre efeitos de propaganda e para desmoralizar o adversário. O invasor.
Na primeira fase, foram libertados 450 km². E eu gosto sempre de fazer um paralelismo aqui com Portugal. 450 km² correspondem ao concelho de Porto Alegre. Porto Alegre. Dá para as tuas bandas também. A segunda fase começou a 5 de maio. 5 de maio. Portanto, a outra foi de 29 de janeiro até 4 de maio. A partir de 5 de maio, que ainda decorre, portanto, esta contraofensiva continua. A Ucrânia tenta segurar a linha da frente e, se puder, e achar que tem capacidade, que não sejam vitórias de pirro, não é avançar para depois perder unidades e depois ficar sem este... Não, tem que ser consolidado, conquistar e assentar arreais. Desde 5 de maio foram libertadas ou retomadas o controlo de 490 km². No comprimento para Miranda do Douro, que é mais ou menos a área deste território. No total, portanto, desde 29 de janeiro deste ano, a Ucrânia recuperou 745 km². E cá vai outro concelho, este já bem grande, Chamusca. Portanto, o equivalente à área de Chamusca. Quem é de lá, vocês sabem. Sabe mais ou menos qual é a dimensão. E que a área é grande, sim. é um concelho muito grande, mais ou menos desta área. Na última semana, forças aerotransportadas, compostas por 4 brigadas, 2 regimentos de assalto, conseguiram aumentar o controlo, aumentaram mais a área de controlo para 15 km². O maior feito de tudo isto são feitos. Tem o simbolismo, é o recuperar terras que pertencem aos ucranianos, é infligir baixas monumentais. Só nestas operações, nesta zona, 9.550 mortos russos. Só nestas áreas. 6.600 feridos. Estamos a falar de 15.000 baixas. 15.000 baixas teve a União Soviética no Afeganistão em 15 anos. Só aqui. Para se perceber a dimensão, a loucura desta guerra selvática. Por um lado, esta contraofensiva estabilizou todo o flanco sul. Portanto, a Ucrânia conseguiu estabilizar o flanco sul e também inviabilizar ou impossibilitar que haja mais linhas de infiltração russas. E dizer-te que, atendendo ao estudo da guerra, o think tank é muito conhecido. É o Instituto para o Estudo da Guerra, que eu acompanho. Eles estão sediados nos Estados Unidos da América, qualquer pessoa pode acompanhar. É uma fonte muito credível de que 80 quilómetros a leste de Zaporíjia, cidade de Zaporíjia, a leste, na direção de Donbass, que pela primeira vez as forças russas conquistaram território, algo que não acontecia há mais de um ano. Há mais de um ano que as forças russas avançavam, paulatinamente ou não, mas consolidavam e iam avançando em direção à capital. Pela primeira vez há um retrocesso em toda estas movimentações. Para dizer que a Ucrânia só tem que ser ajudada. Quanto mais ajuda tiver, mais rapidamente chega à paz. Mais rapidamente a Federação Russa tem que perceber, tem que ser pela força, porque a paz chega pela força, tem que perceber que não há saída alguma para esta situação. E deixo para o fim aqui uma curiosidade. Um feito russo, Vânia. Os russos conquistaram uma aldeia em Kharkiv. Chama-se Cherba-Kivka. Conquistaram a aldeia. Eles anunciaram. Portanto, em Kharkiv, norte, anunciaram com pompa e circunstância. Bom, eles podiam ter dito o resto. É que esta aldeia não existe desde 1997. Desde 1997 que não mora ninguém nesta aldeia. Portanto, eu não sei se a contenda, se a luta, se a feroz luta e resistência foi feita por fantasmas. Não sei quem é que eles estiveram a combater, mas nesta aldeia, que não está aqui nestas imagens, não mora lá absolutamente ninguém. Portanto, eles conquistaram algo, provavelmente, com almas penadas e deram-lhes resistência, porque parece que eles anunciaram grande conquista. Também não é a primeira vez que eles anunciam conquistas, vitórias que não tiveram coisa nenhuma. Veja-se Kupiansk que foi anunciado vezes e vezes como conquistada e não está absolutamente. E agora vai